Meu nome é Sara Cristina Farias de Oliveira, vou apresentar o trabalho intitulado Efeitos da Azospirina brasilense e ácido jasmônico na biometria de milho crioulo sob diferentes lâminas de irrigação, sob orientação do professor Cândido Ferreira de Oliveira Neto e coautores Evelyn Fátima Lima de Souza, Keila Teixeira, Gabriel Nunes Monteiro, Ângeles Deise Costa da Silva. O milho se destaca como uma das commodities mais relevantes sendo utilizado na ração de animais e base alimentar de determinados países. O uso de bactérias promotoras de crescimento, como a Azospirina brasilense, promove o desempenho das plantas, havendo boas respostas a incremento de massa da paxera e rendimento produtivo em situações hídricas de solo baixo. Além disso, o uso de ácido jasmônico atua na regulação do crescimento vegetal, sendo importante sinalizador em situações de estresse. O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da Azospirina brasilense e ácido jasmônico na biometria de milho crioulo sob diferentes lâminas de irrigação. O experimento foi conduzido em casa de vegetação localizado no Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal Rural da Amazônia, no município de Belém. Foram utilizadas sementes de milho crioulo inoculadas com Azospirina brasilense, sendo realizado o cultivo de 5 sementes por vase com capacidade de 10 litros, contendo substrato do tipo latossolo amarelo de estrofe. O delineamento experimental seguiu-se no formato inteiramente casualizado e esquema fatorial do tipo 2 bactéria, sendo uma ausência e presença, 3 ácidos jasmônicos, 0, 10 e 20 mmol por litro, 3 lâminas de água, sendo 60, 80 e 100% da capacidade de campo, contendo 4 repetições, totalizando 72 unidades experimentais. Todos os tratamentos foram irrigados diariamente por 7 dias até atingir a capacidade de campo, sendo que a partir do 7º dia foi realizada uma suspensão hídrica nos tratamentos de 60 e 80% da capacidade de campo. Após 7 dias de semeadura foi efetuado o primeiro desbaste e no 15º dia o segundo, restando uma planta por vaso. Aos 30 e 60 dias após o semeio, foram realizadas aplicações de ácido jasmônico em 3 tratamentos, 0, 10 e 20 mmol por litro, via pulverização foliar usando 5 ml por planta, aplicando em todas as folhas de maneira daxial e abaxial. Ao final do ciclo vegetativo e início do pendoamento, foram realizadas análises biométricas, sendo a altura das plantas, diâmetro do como, número de folhas e área foliar. Os dados experimentais foram submetidos ao teste Shapiro-Wilks-Levene a 5% de significância. Foi realizada uma análise de variância no qual foram realizados desenvolvimentos que se revelaram significativos, e o efeito da presença e ausência de Azospirina brasilense da dose de ácido jasmônico em condições de deficiência hídrica foi investigado por análise de regressão polinomial, e os resultados do teste F de ENOL foram observados pelo software estatístico Sysval. Na variável, a altura da planta destaca-se que na lâmina de 80% da capacidade de campo, com ausência da Azospirina brasilense, houve ajuste ao modelo linear crescente à medida que aumentava as aplicações de ácido jasmônico, demonstrando que nessas condições o ácido jasmônico estimulou as plantas nestas variáveis. De acordo com Kerbauer, o ácido jasmônico pode estimular a tolerância de plantas em condições de baixa disponibilidade hídrica. Já nas irrigações de 60% da capacidade de campo com presença de Azospirina brasilense e 100% da capacidade de campo com ausência de Azospirina brasilense, houve ajuste ao modelo quadrático com melhora em média na lâmina de 100% da capacidade de campo, com aumento de 79,14% maior em comparação com a de 60%. No geral, é possível observar que as plantas que foram tratadas com irrigações abaixo da capacidade de campo apresentaram estatura menor, o que pode sugerir possivelmente uma adaptação ao estresse sofrido por redução da quantidade de água fornecida. Na variável desenvolvimento do como, houve ajuste ao modelo quadrático nas plantas de milho submetidas à irrigação de 100% da capacidade de campo, com e sem a presença de Azospirina brasilense, destacando-se que na dosagem de 10 mmol por litro de ácido jasmônico, tanto na ausência como na presença de Azospirina brasilense, mantiveram valores mais elevados de diâmetro do como. Já na condição de irrigação com 80% da capacidade de campo e presença de Azospirina brasilense, observa-se ajuste ao modelo linear crescente. Conforme verificado por Coelho et al., a Azospirina brasilense promove crescimento radicular e diâmetro de comos, incrementando a produtividade do milho. Observou-se ajuste ao modelo quadrático em todas as lâminas de água, com ausência da Azospirina brasilense, com melhor média na lâmina de 100% da capacidade de campo e ausência da bactéria. Resultados semelhantes foram encontrados no trabalho de Membate et al., que em seu estudo não observou resposta estatística ao parâmetro de área foliar de milho inoculado com Azospirina brasilense. Já as demais variáveis obtiveram ajuste ao modelo linear decrescente, indicando que o aumento das doses de ácido jasmônico apresentaram efeito negativo sobre esses tratamentos. Em alguns estudos foi avaliado que o ácido jasmônico, em alguns casos, pode agir antagonicamente com outras substâncias, ou seja, inibindo ou favorecendo o crescimento de plantas ou órgãos vegetais. Na irrigação com 60% da capacidade de campo, com presença
da azospirina brasilense notou-se ajuste ao modelo linear crescente, enquanto na irrigação de 80% da capacidade de campo com ausência de azospirina brasilense houve ajuste ao modelo linear decrescente, podendo sugerir que a presença ou não da azospirina brasilense tornou-se um fator ponderante no incremento do número de folhas à medida que aumentava as doses de ácido jasmônico, isso analisando a variável número de folhas. Silva e Pires apontam que a azospirina brasilense pode maximizar a eficiência das plantas na fixação de nitrogênio e aumento de capacidade fotossintética nas plantas em situações de estresse e mitigar os efeitos deletérios causados em condições desfavoráveis. Portanto, conclui-se que entre as variáveis estudadas em geral, as lâminas de 80% da capacidade de campo e 100% da capacidade de campo apresentaram melhor interação entre a azospirina brasilense e ácido jasmônico. As lâminas de 60% da capacidade de campo com atenuador tiveram resultados inferiores às demais lâminas. E, por fim, sugere mais estudos acerca da interação entre a azospirina brasilense e ácido jasmônico, abordando demais variáveis para melhor aplicação na produção e estudo de produtividade de milho crioulo. Essas foram as referências. Agradeço ao UFRI, Pró-Reitoria, CNPq e FAPESP e demais agentes financiadores. Obrigada.